Fala, fala rapaziada, tudo certo? Bora falar da final da Supercopa do Brasil, onde tivemos o Corinthians se sagrando o super campeão do Brasil, bicampeão do torneio, vencendo o Flamengo novamente, assim como foi lá em 1999. Mas antes de falar dessa grande final, já convido você a se inscrever no canal, deixar o like aqui nesse vídeo, comentar a sua opinião e, lógico, compartilhar esse vídeo e o canal para seus amigos, familiares. Vamos juntos ajudar o canal a crescer. Bora falar dessa final onde tivemos o encontro do campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Flamengo, campeão brasileiro, e Corinthians, campeão da Copa do Brasil, e as duas maiores torcidas do Brasil, que ontem lotaram o Mané Garrincha com mais de 70 mil torcedores, e foi uma final bem bacana, lógico, levando em conta que é o começo de temporada de ambas equipes. Vamos falar o Corinthians, que ganhou de 2-0 do Flamengo, o time mais rico do Brasil, o time que tem o melhor elenco do Brasil e que acabou de investir mais de 40 milhões na contratação do Lucas Paquetá. E o Corinthians mostrou que dinheiro não é garantia de títulos e também mostrou que é um time que sabe jogar jogos decisivos, e o Dorival Júnior provando que ele é o rei das Copas. Foi um jogo onde o Corinthians, para mim, foi melhor na partida. O Flamengo até teve um início bacana, tentando propor jogo, mas a gente via que eles estão com um pouco de dificuldade ainda. Os jogadores ainda estão meio cansados, estão também voltando nesse começo de temporada maluco que vai ser esse 2026. O Flamengo teve um 2025 até muito puxado no finalzinho do ano, com decisão do Campeonato Brasileiro, decisão da Libertadores, decisão do Mundial de Clubes, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso e ontem ganhou de 2-0, começou um jogo como bem amarrado assim, com o Flamengo tendo as primeiras ações ofensivas, mas o Corinthians desde o começo mostrando que não ia jogar recuado. Muitos falam que o Dorival é um treinador que joga mais recuado, mas o Corinthians logo no comecinho já mostrou que ia para cima e foi quem fez 1-0 com o Gabriel Paulista numa bela jogada de escanteio, uma jogada ensaiada, onde a bola foi levantada na área. O Gustavo Henrique ganhou de cabeça do Varela, deu até dó do Varela. O Gustavo Henrique, que só em campo, acho que era só menor que o Hugo, é um zagueiro muito alto, ganhou de cabeça, escorou para trás, e o Gabriel Paulista fez 1-0 para o Corinthians. Gabriel Paulista, que uma das contratações para essa temporada, é um jogador já experiente, com 35 anos, mas chegou no Corinthians com muita vontade, falando que é um sonho que ele está realizando, e ontem fez logo seu primeiro gol com essa camisa numa final contra o time mais rico e de melhor elenco do país, fez 1-0, e depois disso o Corinthians logo, depois do 1-0, teve a chance de ampliar por um 2-0 com o Depay numa bela jogada de contra-ataque que o Bidon, que para mim tem que tirar depois um tempo para falar do Bidon, que esse menino eu já sou muito fã, e vai ser difícil o Corinthians segurar esse menino, que ele tem um moleque diferenciado, e ontem novamente jogou muito bem, e ele puxou o contra-ataque e tocou pro Depay na grande área, que sozinho teve a chance de fazer o 2-0 contra o Flamengo, mas ele finalizou um pouco, acho, ele quis enfeitar muita finalização, finalizou alto, e o Rossi fez uma grande defesa, mas eu acho que o Depay tinha outras opções. Ele podia chutar rasteiro, que eu acho que seria mais difícil do Rossi fazer a defesa. Ele chutou alto, acabou meio no ângulo favorável para o Rossi espalmar, mas o Flamengo não conseguia se encontrar na partida. O Corinthians fechou o primeiro tempo no 1-0, que estava sendo foi uma partida muito segura do Corinthians no primeiro tempo, e muito disso se dá conta pelo meio-campo do Corinthians. Na minha opinião, foi onde o Corinthians ganhou a partida, foi no meio-campo, foi aquele quarteto montado pelo Dorival com o Ranieri mais defensivo, Carrilho, Bidon e o André, que também é outro menino que está jogando muito bem e não era muito falado, né? Mas com a saída do Maicon ganhou um pouco mais de espaço nesse time do Corinthians e jogou ontem novamente muito bem. Ele e o Bidon, para mim, foi os dois melhores jogadores do Corinthians na partida. E o meio-campo do Corinthians ganhou muito
qualquer bola dividida estava ganhando, estava um time com mais vontade aparentemente, um time com mais físico também, e o Flamengo não se encontrava. Carrascal estava muito mal na partida, estava tomando decisões erradas, até aconteceu o que aconteceu no final do primeiro tempo, onde ele foi expulso, mas o Arrascaeta também a gente via que estava um pouco abaixo, não estava se encontrando na partida. O Jorginho também não fez uma bela partida, então o Corinthians aproveitou disso, que os grandes jogadores do Flamengo não estavam bem, e mandou no meio campo, e no primeiro tempo foi assim, e no final do primeiro tempo teve a primeira polêmica de arbitragem, que foi a expulsão do Carrascal, que acabou não sendo expulso no primeiro tempo, não sei o porquê. No final da partida o árbitro fez um sinal que estavam checando, não sei se o VAR caiu, que estava fora do ar, como aconteceu depois num gol impedido do Corinthians, e eu não sei o que aconteceu. E na volta do segundo tempo, antes de iniciar a partida, o árbitro foi no VAR, aparentemente voltou ao ar o VAR, e foi analisar o lance do Carrascal, que não chegou a ser uma cotovelada, mas ele virou o braço e pegou a mão no rosto do Bidon. Para mim, é um lance de agressão e merece ser expulso, independente foi no vestiário, atrapalhou as correções que o Felipe Luiz talvez tenha feito no time e tal. Para mim, isso não entra em pauta. Eu acho que entra em pauta a agressão do Carrascal, independente de tudo. Foi merecida a expulsão dele, foi uma atitude infantil, ele não precisava fazer aquilo, era um lance isolado do que estava acontecendo na partida, e foi corretamente expulso. Isso sim impactou, lógico, o time do Flamengo, que estava com, como eu falei, com uma dificuldade de jogo, por estar voltando da temporada passada. Agora só o time ainda não jogou muitos jogos, esse time titular com seus principais jogadores. Então o Flamengo estava com dificuldade, aí o Carrascal vai lá e é expulso, e o Flamengo já volta para o segundo tempo com uma desvantagem de um jogador a menos e perdendo de 1-0 no placar. E no segundo tempo, a primeira grande chance do segundo tempo foi do Flamengo, mandou uma bola com o pulgar de cabeça na trave, quase empata a partida, mas depois disso o Flamengo não conseguia criar mais, e o Corinthians teve a chance e fez o 2-0 com o Depay num belo lançamento para o Yuri Alberto, que finalizou, o Rossi defendeu, depois sobrou para o Depay, que chutou, o Rossi defendeu novamente, e no rebote o Depay fez o segundo gol. E aí vem a outra polêmica de arbitragem, que é esse impedimento do Yuri Alberto, que foi analisado muito rápido. Eu também estranhei na hora que eu estava vendo a transmissão. Foi uma análise muito rápida, parecia até que tinha o impedimento semi-automático, porque nem mostrou acho que uma vez o replay só, uma coisa muito rápida. E segundo o repórter da Globo, que me falha o nome agora, o VAR naquele momento estava fora do ar e não conseguiu traçar a linha de impedimento, que na minha opinião parece que tem um jogador do Flamengo um pouquinho à frente, dando condição para o Yuri Alberto, mas o que acontece é que quando o VAR cai, já aconteceu em várias partidas, tanto de Brasileirão, Libertadores, outras competições, o árbitro tem que avisar os capitães dos dois times. E isso não aconteceu, ele não avisou, faltou uma comunicação lá, eu achei muito estranho no momento. E depois o repórter da Globo falou que o VAR naquele momento caiu, e isso prejudicou o Corinthians, porque na minha opinião não estava impedido, mas tirou a possibilidade de ser avaliado, né, se estava ou não o 2-0, o impedido para o Corinthians ampliar o placar com 2-0, e sorte, né, que a partida acabou que o Corinthians venceu, senão seria uma polêmica gigantesca para o árbitro. Então eu acho a única grande falha do árbitro na partida foi essa, de não avisar os capitães que o VAR caiu e permanecer o impedimento que foi dado em campo, já que o VAR não estava funcionando naquele momento. E depois o Flamengo entrou o Paquetá, deu uma melhorada no time, o Paquetá já deu uma mudança no time, começou a fazer a bola circular um pouco mais. Mesmo assim, o Flamengo ainda estava com uma dificuldade de criar jogo, e o Corinthians estava, como eu falei, ganhando todas no meio campo, até que o Yuri Alberto teve uma chance de fazer o 2-0, mandou na trave, e depois o Paquetá teve a grande chance do Flamengo no jogo, recebeu uma bola na área, e na hora que ele foi finalizar, ele chutou por cima do gol. Ele estava caindo, então teve um pouco de dificuldade, mas um jogador do peso do Paquetá, que chega como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, não podia perder um gol igual aquele.
e depois o Corinthians faz o 2-0 num belo gol do Yuri Alberto, já no último lance do jogo. Sobra uma bola, acho que foi o Caio César que tocou para ele sai cara a cara com o Rossi e chapela o Rossi e faz o 2-0. O Corinthians se sagra bicampeão da Supercopa do Brasil, ele que foi campeão lá em 1999 contra o Flamengo também, e agora o Corinthians se mostra que é um time muito forte quando é jogo decisivo e principalmente de Copa. Foi assim no Paulista no passado contra o Palmeiras, na Copa do Brasil contra o Palmeiras e na final contra o Vasco da Copa do Brasil, onde se mostrou um time muito forte, que teve várias falhas no Campeonato Brasileiro, mas quando o assunto foi decisão em Copa, se mostrou muito forte e o Dorival se mostra um rei de Copas. E o Flamengo, lógico que não tem que se lamentar muito, é um time que acaba de ser campeão brasileiro, campeão de Libertadores, quase foi campeão do Mundial de Clubes, perdeu nos pênaltis pro PSG, e o Felipe Luiz sabe que é só o começo de temporada, chegou agora o Paquetá, o time ainda não perdeu grandes nomes, é um time que está muito encaixado já, só falta ter essa sequência de jogos, esse começo de temporada maluco que é aqui no futebol brasileiro, então não tem muito o que ele também se lamentar. Lógico que é triste perder uma Supercopa, principalmente com um grande time igual o Corinthians, mas o Flamengo ainda tem tudo para ser disputado ainda nesse ano de 2026. E o Corinthians, apesar de tudo que envolve o Corinthians, dívidas, polêmicas com dirigentes, presidentes, se mostrou que, junto com sua torcida, é um dos principais times do Brasil novamente e está com um elenco bem interessante, com jovens que estão chegando para ajudar o Corinthians, e agora vai forte para disputar Libertadores, Copa do Brasil, que eu acho que é um time ainda muito talhado para Copas. Não vejo o Corinthians com um time forte para disputar o Brasileiro, ainda falta algumas peças para ter um elenco mais forte, mas é um time que em Copas abre o olho, porque vai dar trabalho em 2026, ainda mais comandado por Dorival Júnior. Então, é isso a minha avaliação, minha opinião do jogo de ontem, final da Supercopa do Brasil. Quero que vocês deixem aí no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa partida, sobre as polêmicas de arbitragem. Deixe aí no comentário a opinião de vocês e, lógico, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos.